O Sindicargas de Guarulhos informa. Em compromisso com a qualidade de vida dos profissionais, o sindicato dispõe aos filiados e seus dependentes convênios com clínicas médicas em 5 pontos diferentes da cidade. Laboratório para exames básicos gratuitos e clínica odontológica. Exames para os filiados desligados da empresa. Auxílio por 6 meses em consultas médicas. Assessoria jurídica para causas trabalhistas. Desconto de 20% na compra de livros aos filiados que estejam cursando faculdades ou cursos técnicos. 50% do custo no tratamento de dependentes químicos. Salão para reuniões e festas, além de convênio com salão de beleza para corte de cabelo. E 2 cavalos mecânicos disponibilizados pelo sindicato para aprender a aprimorar-se profissionalmente. O Sindicargas ainda conseguiu, em convenção coletiva, o reajuste de 9% para a categoria, mais prêmio de 5% após 2 anos de serviço na empresa, limitado ao teto de R$ 3.200. Sindicargas de Guarulhos, Irapuã Siqueira, diretor-presidente. Telefone 2441-4974. Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário. Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Aliás, ontem foi uma belíssima festa, 14 anos aqui da TV Guarulhos. Foi uma festa magnífica, parabéns ao presidente e a toda a equipe que fizeram, olha, magnífico mesmo, muito bom. Bom, começo do programa, nós vamos falar sempre da cidade, que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. No início do nosso programa, vamos agradecer a parceria com a Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br. Clica lá e você vai ver que belíssimo site que conta tudo sobre a cidade. Olha, vou confessar que o convidado de hoje, há muito tempo eu estava querendo trazê-lo aqui e acabei nunca convidando, né? E aí, quando o primeiro convite, graças a Deus, ele aceitou. Ele tem uma história imensa na cidade. Ele é a pessoa que teve mais mandatos consecutivos. Ele foi eleito a primeira vez em 1976.
e somente saiu da vereança no último mandato. Estou falando de Paulo Roberto Sequinato. Boa noite, vereador. Boa noite, Roberto Samuel, vocês que assistem a TV Guarulhos, parabéns também, né? Por mais um aniversário desse grande canal de televisão, dessa emissora da TV Guarulhos. Parabéns, estendo a todos as pessoas que aqui trabalham, né? Olha, quem mexe com política, quem fala em política em Guarulhos, conhece Paulo Roberto Sequinato. Ele vem de um tempo em que a política era bem diferente. Existia toda uma liturgia que hoje não existe. Havia um respeito pela figura do vereador muito diferente. Paulo, me conta como é que foi sua primeira eleição? Qual a sua idade na época? Era 22, 23 anos, quando eu comecei, quando eu engajei, né? Quando eu engajei no movimento, né? Se bem que a gente já fazia aquela política, na época de conselheiro, crispiniano. Eu iniciei no então MDB. MDB. Depois surgiram, era o MDB e a Arena. Era a situação, era a Arena na oportunidade, era a direita, e o MDB era tido como um partido de esquerda. Aí era naquela época uma reforma, né? Partidária, e surgiram outros partidos, né? Mais partidos. Então surgiu o MDB, passou a ser o PMDB, não é isso? E a Arena passou a ser o PDS. PDS, exatamente. E assim foi crescendo. Hoje nós temos aí cerca de uns 30 partidos, sei lá. Nossa, muito. Mais ou menos. Quantos anos você ficou na vereança, Paulo? 36 anos, né? Foram 36 anos. E ele passou alguns períodos interessantes. Não me lembro, né? Mas eu sei que ele foi eleito e teve um mandato estendido, não foi, Paulo? Primeiro mandato houve uma prorrogação de 2 anos para coincidir os mandatos. Em 82 houve uma eleição geral, desde presidente da República até o parlamento municipal, ou seja, a de vereadores. Então foi uma eleição geral, voto vinculado, você votava naquela chapa, né? Concorreu o PMDB, já tinham mais partidos políticos e tal, mas o PMDB ainda era o majoritário. E a Câmara já era no Getúlio Vargas, não? Era na Getúlio Vargas. A partir de 1º de fevereiro de 77, os vereadores já tomaram posse na Praça Getúlio Vargas, né? A então Câmara, hoje já mudou de lado ali, está na João Gonçalves, com a Luiz Facini. E eu tive o prazer de ser recebido na época, antes que eu tomasse posse, pelo então presidente da Câmara, Morio Sakamoto. Foi vereador, tido como um dos bons e grandes vereadores. E ali eu ainda cheguei nesse prédio que hoje está ali entre a João Gonçalves e a Luiz Facini. Nós tivemos grandes momentos de dificuldade. Bom, a bem da verdade, quando eu cheguei na Câmara, eu era muito novo. Então, mas eu aprendi muito, porque tinham pessoas lá, como peguei vereador como o doutor Gasparino José Romão, não o filho, o pai, né? Na época, Gasparino José Romão, doutor José Ribamar, era um estudioso, Antônio Petito. O pai, não o filho. Peguei o filho também depois, né? Verdade. Peguei 2 gerações ali naquela casa. Eu cheguei novo lá, novato de tudo ali, e procurei aprender. Uma mudança radical do primeiro mandato. Vamos falar em postura parlamentar. É bem diferente da última que você participou, não? Postura, tanto da população com relação ao vereador, como dos vereadores com relação à população. Você tinha, veja bem, há quem diga, não, nosso problema é uma questão cultural, toda a América do Sul passa por esse problema. A América, na realidade, bem da verdade, é um continente novo, é o caçula dos continentes. Eu creio que ainda isso aí lá na frente se muda, isso daí volta à normalidade, o Brasil volta a crescer, eu tenho essa fé. Como diz o brasileiro, o Brasil é um país abençoado por Deus, e é mesmo. Mesmo a gente fazendo tudo errado, as coisas acabam dando certo. Isso é que nos deixa otimistas, né? Felizes, a população tem esse otimismo. O Brasil ainda acaba resistindo. E o Paulo Roberto também participou de um outro momento extremamente importante na cidade, que foi a
a elaboração da lei orgânica do município, que é chamada Constituição Municipal. Exatamente. Para quem não sabe, é uma Constituição. Nós temos a Constituição Municipal hoje, né? Temos a federal, a estadual e a municipal. Nesse período inicial meu, nós tínhamos a lei orgânica do Estado de São Paulo, né? Nós não tinha, os municípios não tinham sua própria lei orgânica. Com o advento da reforma constitucional, aí surgiu esse momento em que nós pudéssemos, e eu acabei participando junto com outros vereadores, Roberto Ribeiro, Valdomiro Ramos, enfim, tantos outros vereadores, colegas lá, e acabamos participando também dessa reforma, da Constituinte, fizemos a Constituinte Municipal, né? Aí que se originou, deu origem à lei orgânica do município, que até hoje é usada, não sei de que forma, mas teria que ser ipsis literis, né? Teria que ser usado na íntegra, assim como o regimento interno da casa, porque às vezes você está conversando sobre isso. O que é o regimento interno? O regimento interno é um livrinho que existe dentro da Câmara que norteia o plenário da Câmara. Então, através desse regimento, é que se conduz uma sessão plenária. Mas você tem que sempre recapitulando, né? Quem está principalmente na ativa, com mandato, tem que se dedicar ao regimento interno para saber como conduzir o plenário da Câmara, né? Principalmente a mesa diretiva da casa, né? E a lei orgânica é o que rege o município, a nossa carta magna, né? Aí fala assim, poxa, mas então a gente não precisa respeitar a Constituição estadual nem a federal? Sim, tem, porque existe a hierarquia das leis, né? Então, quando há conflito de leis, sempre prevalece a lei maior, ou seja, primeiro é a Constituição Federal, depois a estadual e depois a municipal. Não pode existir um conflito, porque há de prevalecer ou a estadual ou a federal. O vereador, quando ele faz uma lei, ele tem que ter conhecimento da Constituição estadual e federal? Sim, porque você não pode conflitar. Por exemplo, todo projeto que cria cargos, encargos ou despesa para o município é de competência exclusiva do chefe do executivo. O prefeito. Exatamente, de competência do prefeito da cidade, ou do governador, ou do presidente da República, no caso. Mas o que acontece? O vereador pode apresentar? Até pode. Porque a sanção do prefeito acaba suprindo a falta de iniciativa do legislador, ou seja, a falta de iniciativa do legislativo. Então, supre aquela falta, né? E acaba legalizando aquele ato que seria irregular. Em linhas gerais, seria legalizar aquele ato, daquele projeto. Você viu que interessante, hein? A hierarquia das leis precisa ser bem observada, né? Porque prevalece, se houver conflito, prevalece sempre a lei maior. E com relação, você também acabou ajudando, de uma certa forma, a construir o regimento interno da Câmara, que é uma outra lei que o vereador tem que saber. Além da lei orgânica do município, tem o regimento interno. Veja bem, o regimento interno, a última vez que eu participei foi junto, até fazia parte, não lembro se quem presidiu foi o Alberton. Eu sei que eu fazia parte, em dado momento eu discordei do Albertão, em um dado momento, e eu pedi para me retirar da comissão. Mas depois tudo se acertou, o regimento hoje eu não sei se já foi alterado novamente, porque eu não estou no mandato, então eu não sei se alteraram recentemente ou não. Mas era bem conduzido, eu lembro que os vereadores eram participativos na questão do regimento. Aliás, um vereador que marcou muito essa questão regimental foi o Antônio Petito. O filho? Não, o pai, o Antônio Petito. O filho era o Hamilton Petito, que hoje não está mais na cidade, está em outro. Santa Catarina, parece-me que sim. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui com Paulo Roberto Sequinato. É rapidinho.
Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Programa Tribuna Livre, hoje recebendo Paulo Roberto Sequinato. Ele foi vereador durante 30 anos, foi isso, 30 anos, Paulo? 36. 36 anos na Câmara Municipal, e ele era de uma época em que havia 11 vereadores. Não, já tinha mais. Na minha época eu comecei 17. com 17. 17 vereadores, e agora nós estamos indo para 37 vereadores na próxima legislatura. Cidade cresceu muito de 76 para cá, não, Paulo? Até a população, né? A população hoje eu não sei, mas eu... 1 milhão e 400. 1.400. Naquela época, acho que tinha uns 200, 400 mil. Entre 200 e 400, não tenho certeza. Não, eu acho que tinha menos. Acho que quando eu cheguei, salvo um melhor juízo, eu acho que tinha uns 120 mil, 150 mil habitantes. Você é guarulhense, habitantes. Paulo? Nascido na cidade. Meus avós nasceram por parte do meu pai. Seus avós nasceram? Os avós nasceram. Os Fanganelos são da Ponte Grande, Sequinato. E por parte da minha mãe são os Fantazines, que são da Vila Augusto. Então você já é a terceira, quarta geração aqui? São meus bisavós chegaram da Itália. Pararam ali no bairro da Ponte Grande e os outros no bairro da Vila Augusta e foi expandindo Penha, Casa Verde, Aclimação e assim foi, a família Fanganello. Sequinato da Ponte Grande. Meu pai nasceu no bairro da Ponte Grande. Minha mãe nasceu na Várzea do Palácio. Falava Antigo Matadouro, porque meus avós tinham olarias. Que a cidade era os Fantazini, né? Os Fantazini. E que, coincidentemente, são avós também do Orlando, né? Orlando Fantazini, deputado federal, que também foi vereador. Vocês têm um parentesco, então? Politicamente nós não temos um parentesco, nenhum, mas né? Fora isso nós somos primos, irmãos, o Orlando e eu. O pai dele, o finado pai dele e a finada minha mãe eram irmãos. Olha que interessante, essa história eu sabia mais ou menos por politicamente lados opostos, mas... E exerceram mandatos juntos. Chegamos a exercer um mandato junto. Ele foi vereador por juntos. 2 mandatos? Orlando foram 2 mandatos. Depois ele foi ser deputado federal, foi um mandato, né? E aí, não digo que se afastou da vida pública, porque ele é secretário ainda hoje, né? É secretário da habitação. O Paulo Roberto, ele acabou vendo mudanças radicais aqui na cidade de Guarulhos, né? Viu o PT nascer na cidade, ser o grande opositor e agora ser governo. Mudou muito, Paulo?
É complicado. Quando você passa a ser governo é complicado, né? Não é tão fácil como se pensa. É aquilo que a gente dizia. O problema não é um problema de Guarulhos, é um problema de Brasil. Mas é que o PT ficou mais marcado, porque eles batiam muito nessas questões. Aquilo que eles criticavam, e aliás eu falo, toda crítica ela tem que ser mais construtiva. Ela não pode ser sistemática. E de repente essa crítica pode voltar para você. E é o que ocorre hoje. Agora, o PT sofre esse problema hoje, né? O Brasil sofre esse problema. Então, o que a gente sempre entendeu, e não aconteceu ainda no Brasil, que eu acho que chegou a hora de zerar tudo, ponto final, zera. E recomeça. E recomeça. Acabar com isso de a administração girar em torno da política. Tem que acabar com isso imediatamente no país. É a política que tem que girar em torno da administração. Porque se você faz uma boa administração, você está fazendo uma política com qualidade. É a política que vai ao encontro da população. Enquanto que essa atual política, ela vai de encontro. Ela choca com a população. E a população não aguenta mais. Queira ou não queira, daqui 10 anos essa juventude está exigente. Daqui 10 anos eles vão mudar se for necessário, eles vão fazer o que for necessário para mudar o país. Essa juventude vai fazer isso, pode escrever. Eu repito até, isso num período de 10 a 15 anos isso vai mudar. Vai ser uma mudança, aí sim, vai ser uma mudança sistemática e radical. Por quê? Porque eles não estão achando outro caminho. E a juventude hoje, ela está incomodada. Sim. É o que a juventude quer, que a política gire em torno da administração e não a administração girar em torno da política. Isso é muito interessante o que ele está falando. A gente deve gravar e tentar compreender vocês vão ver isso daqui a 15 anos, no máximo. É como se fosse a política vivendo em função da administração. Exato. E a administração vivendo em função da política. Isso. Tem que ser o inverso do que ocorre. O foco deve ser sempre uma boa administração. Fazendo uma boa administração, você faz uma política saudável. Aquela que a população quer, aquela que essa juventude que clama hoje por melhores dias para o país quer. É isso, pessoal. É inverter esse foco que vocês estão... Entendeu? É a política girar em torno da administração. E ponto final, é isso que tem que ocorrer. Traçar um plano de metas e ir à frente. Tem um plano de longo prazo para a cidade. Olha, eu vou te falar, se isso ocorrer agora, se todo mundo, se a classe política se conscientizar disso, a coisa muda. Os políticos voltarão a ser respeitados nesse país. Eu ia perguntar porque justamente hoje isso. A classe está denegrida. A classe está em baixa, totalmente baixa. Quando eu comecei a acompanhar a Câmara, eu sempre falo isso, existia um respeito muito grande, existia um respeito mútuo. E agora eu queria ver sabe de você, Paulo, como é que você vê essa questão? São senadores presos, o pessoal sendo... você vê a pessoa pega com o dinheiro na mão, na conta, no nome, fala assim, eu não sabia desse dinheiro. Como é que é isso, Paulo, na sua cabeça? A gente não sabe, a coisa está tão tumultuada, sabe? Está tão complexa, que você acompanha pela mídia e cada dia é uma novidade, sabe? É aí que eu falo para você, o que tem que acontecer? É isso que nós acabamos de conversar agora aqui. É fácil, é inverter essa questão, o político tem que inverter esse papel. O que ocorreu está aí, está sendo apurado, não tem o que mudar. Mas pode-se mudar a política no país, a política viver em torno da administração. É fazer uma boa administração, pessoal, para acabar com esses desmandos que vocês estão vendo, estão assistindo. Não sou eu, é você, 200 e poucos milhões de brasileiros. Infelizmente, o erro é da classe política. Você já foi oposição, já foi situação. Então, você conhece bem a administração e tal. Você acredita que nessa história de mensalão de um lado ou do outro, havia muita gente inocente que foi presa? Poxa vida, quem sou eu para julgar? Não julgar, você acha? Não é uma coisa de achismo. Pode ocorrer, pode até ocorrer. Quantas pessoas foram para a fila da morte, um país que tem pena de morte, e depois se viu que era inocente? Não era a maioria, mas acontecia. E pode acontecer, pode se rever isso aí lá na frente, né? Pode até ser revisto tudo isso pelo próprio mas não que STF, pela Polícia Federal. Que todos eram inocentes, não acredita. Ali havia culpados. Tem, sempre tem, né? E o erro é próprio do ser humano, mas aí foi demasiado, né? Você acha que erraram? Foi grave, erraram. O erro foi muito violento, né?
para resolver isso tem que zerar. Exatamente. E você vê umas coisas também, se falou da questão da França, dessa questão toda que aconteceu lá, desses 120 mortos, eu vejo. Mas também a gente tem que ressaltar que é uma outra questão grave no Brasil, que aquele número que aconteceu de matarem lá na França, no Brasil isso acontece diariamente. São 150 por dia. Parece-me que chega aí, está estimado aí chegar a 58, 60 mil casos de morte na criminalidade brasileira. Então, ninguém vê. Então, sabe, às vezes acaba sem querer se desviando do foco para lá e a gente esquece do que está ocorrendo no nosso país, que são atentados também, de uma outra forma. São crianças sendo mortas. Bom, estamos nos 2 minutos finais. Agradecer muito ao Paulo. Espero que ano que vem, né, nós estamos já terminando esse ano de 2015, que 2016 ele venha aqui mais vezes, que nos ensine um pouquinho de tudo que ele aprendeu com os grandes vereadores da época e ele que aprendeu também trabalhando na Câmara. Paulo, muito obrigado por você ter vindo aqui, foi um grande prazer. Eu que agradeço, Roberto Samuel. Agradeço também a todos os funcionários daqui da TV Guarulhos e pela oportunidade que vocês me deram. E se for convidado, voltarei com todo prazer aqui. Tá? Estamos à disposição de vocês e também aquilo que a gente conseguiu aprender, levar para a população. Naquilo que erramos não devemos levar, mas o que fizemos, aprendemos, temos que mostrar à população. E porque a vida é um aprendizado e a gente vai aprender todos os dias de nossa vida até o último dia, até o apagar da vida. Com certeza. Se eu não me engano, você chegou a ser presidente da Câmara. Com 29 anos fui presidente da Câmara. Eu não citei isso, ele foi presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. Com 29 anos. Foi um dos vereadores mais jovens da Câmara, com 22 anos, 23 anos. Presidente da Câmara, também jovem. 29 para 30 anos. Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço. Obrigado. Um minutinho só. Gente, essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Procura lá no Instagram, no YouTube e curte a nossa página no Facebook. Tribuna Livre Roberto Samuel. Curte lá e ajude a gente a divulgar um pouquinho essas histórias de Guarulhos. Um forte abraço e até o próximo programa. O Sindicargas de Guarulhos informa. Em compromisso com a qualidade de vida dos profissionais, o sindicato dispõe aos filiados e seus dependentes convênios com clínicas médicas em 5 pontos diferentes da cidade. Laboratório para exames básicos gratuitos e clínica odontológica. Exames para os filiados desligados da empresa. Auxílio por 6 meses em consultas médicas. Assessoria jurídica para causas trabalhistas. Desconto de 20% na compra de livros aos filiados que estejam cursando faculdades ou cursos técnicos. 50% do custo no tratamento de dependentes químicos. Salão para reuniões e festas, além de convênio com salão de beleza para corte de cabelo. E 2 cavalos mecânicos disponibilizados pelo sindicato para aprender a aprimorar-se profissionalmente. O Sindicargas ainda conseguiu, em convenção coletiva, o reajuste de 9% para a categoria, mais prêmio de 5% após 2 anos de serviço na empresa, limitado ao teto de R$ 3.200. Sindicargas de Guarulhos, Irapuã Siqueira, diretor-presidente. Telefone 2441-4974.